Bem-vindas, mamães guerreiras! Esse aqui é o programa Desafio das 20 Lives. Meu Deus, vocês não têm noção do trabalho que tá dando pra fazer isso tudo. Eu tô muito ansiosa, mas vai ficar muito mara. Eu tô preparando uns roteiros maravilhosos pra vocês. Nesse programa, nós discutimos estratégias para te ajudar nessa jornada de transformar o seu pequeno num influenciador de sucesso e num adulto incrível, porque a gente não vive só de ser influenciador, né? Eles têm que ser pessoas maravilhosas também. Oi, Laura! Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Adriane Baiar, do Modelo Kids Brasil, e o tema de hoje é: que crianças nós vamos soltar no mundo depois dessa quarentena? Seu filho pode ser um fenômeno antes de ficar adulto. Vocês estão preparadas? Bom, como é que eu cheguei na ideia dessa live? Eu preciso dar uma contextualizada, né? Porque essas ideias não surgem assim. E explicando o meu processo, eu acredito que vocês também vão passar a ter um processo, né? Vão construir seus próprios processos criativos. Então foi bem assim. Olha que aleatório. Ontem o meu marido recebeu um vídeo de um menininho de 11 anos tocando guitarra. Mas assim, gente, ele não tava tocando guitarra. Ele tava arrebentando na guitarra. Um menininho super talentoso, excepcional. Demais. 11 aninhos. Aí eu fiquei, nossa, que maravilhoso esse menino, né? E eu tinha acabado de dar uma aula pra vocês sobre criatividade, né? E aí eu vi esse vídeo e falei, cara, deixa eu pensar um pouco fora da caixinha. Como é que eu posso fazer esse vídeo servir pra alguma coisa, servir de inspiração, né? A gente recebe todo dia milhares de vídeos, milhares de coisas pelo WhatsApp e a maioria não serve pra nada. A verdade é essa, né? E eu queria me inspirar nisso pra transformar esse vídeo numa coisa bacana, única, numa inspiração pra vocês também. E aí eu fiquei pensando, meu primeiro pensamento que veio à mente foi assim, cara, como esse menininho deve ter tido dificuldade para aprender esse instrumento, né? Ele deve ter passado horas e horas praticando, ele deve ter passado horas e horas aprendendo, deve ter sido realmente muito difícil, né? E aí eu fiquei pensando, e aí veio uma revelação. Me bateu assim uma coisa. Aquele menininho no vídeo, ele tava feliz. Ele não tava fazendo aquilo obrigado, ele não tava fazendo aquilo porque ninguém tava mandando, ele tava fazendo aquilo realmente de coração. Ele tava animado, ele tava, putz, sabe? Você via que ele tava fazendo aquilo com muita paixão. E aí eu lembrei de quando eu era pequena, porque a gente já foi criança, vocês sabem, né? Não faz tanto tempo assim, a gente não tá tão velha, a gente tá bem novinha. E aí eu me lembrei de quando eu era criança, eu era uma menininha muito alegre, muito curiosa, eu tava sempre interessada em ajudar, eu queria ajudar na cozinha, eu queria ajudar as meninas fazendo faxina, eu queria ajudar em tudo, né? E eu lembro que naquela época, nesse momento da minha infância, eu gostava de aprender coisas novas. Eu gostava de aprender, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai crescendo, a gente entra na escola, né? E aí a nossa cabeça, ela vai sendo contaminada por um sistema de ensino retrógrado, um sistema de ensino arcaico. A gente começa a achar que é chato ir para a escola, a gente começa a associar que é chato aprender, né? A gente começa a ter aquelas aulas de decoreba que a gente não vai usar nunca para nada, sem nenhuma interação, sem nenhuma motivação. Os professores ganham mal, eles não têm a menor vontade. Muitos se esforçam para dar boas aulas, eu sei, eu tive professores maravilhosos também, mas a maioria não tem mais vontade de estar ali, né? E aí a criança acaba começando a tomar horror à escola. Eu não sei se seus filhos já falaram isso pra você, mas eu já ouvi de várias crianças, eu não gosto de ir pra escola, eu gosto de ir pra escola pra comer merenda. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo dos filhos de vocês? Na minha época eu lembro que eu fazia assim, eu fazia tudo o mais rápido possível, o mais rápido que eu podia pra me livrar daquele dever, me livrar daquela matéria, me livrar daquela prova. Eu estudava só aquilo que era necessário pra eu passar logo de ano. Era um sofrimento. E mas assim, felizmente, pra minha sorte, eu ainda gostava de ler. Eu gostava de ler livros, eu gostava de ler gibis, eu gostava de ler histórias, e eu acho que isso me salvou um pouco de ser uma pessoa totalmente que tem horror a aprender as coisas, sabe? Eu acho que esse meu gosto por ler e tudo mais me salvou um pouco. E aí
eu pensando nisso, eu falei, gente, mas por que tem que ser assim? Porque será que essa forma funciona? E aí eu me lembrei de uma frase que eu ouvi num filme outro dia, tá? Que é uma frase de um pensador chamado Benjamin Franklin, que é: diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. Eu falei, cara, é isso. É exatamente isso. Você falar para uma criança o que ela tem que fazer, só você ensinar alguma coisa já aumenta um pouquinho a chance dela aprender aquilo. Agora, você envolver essa criança, sabe? Você fazer ela participar junto com você, isso aí faz as crianças aprenderem. E aí me veio essa sacada, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com essas mamães, eu preciso começar a aplicar agora isso com os meus filhos. Então, por isso que eu separei pra vocês essas dicas, essas 7 dicas que, assim, vão tirar vocês da caixinha. Vocês, depois dessa aula, vocês vão começar a pensar de uma forma diferente, porque eu, pelo menos, pra mim, eu saí dessa caixinha, né? E eu acho que isso vai ajudar bastante. Nessa hora que eu li essa frase, diga-me que eu esquecerei, ensina-me que eu poderei lembrar e envolva-me que eu aprenderei, eu lembrei na hora da minha professora de geografia, da minha professora Rosa. Cara, essa professora, ela era maravilhosa, ela fazia umas aulas super interativas. Eu me lembro até hoje sobre a Guerra Fria, graças a ela, porque ela fez um trabalho, fez a gente dividir a turma ao meio, sabe? Foi uma coisa que ficou em mim, por quê? Porque eu participei, eu tava lá junto com os meus amigos, a gente dividiu a sala, a gente fez um projeto, cada um defendeu um lado, um era os Estados Unidos, o outro era a União Soviética, sabe? Foi muito legal, muito legal. E eu pensei, cara, por que as aulas todas não podem ser assim? Por que a gente não pode começar a ensinar os nossos filhos dessa forma, de uma forma bacana, de uma forma interativa, de uma forma que eles realmente tenham interesse em aprender as coisas? E que a gente tire esse negócio, esse bloqueio de que aprender as coisas é ruim, é um trauma, é chato, é um pavor, né? Essa professora minha era muito iluminada. E aí essa pergunta ficou me seguindo por anos. Por anos. Por que os professores não eram assim? Por que os professores não estimulam nas crianças a vontade de aprender, né? E aí eu me dei conta de que o nosso sistema de ensino é um sistema de ensino criado para promover a ignorância. E por que ele é criado para promover a ignorância? Porque as pessoas que são ignorantes, elas são mais facilmente manipuláveis. É muito mais fácil roubar uma pessoa ignorante, é muito mais fácil enganar uma pessoa ignorante, é muito mais fácil assustar uma pessoa ignorante. Essa pessoa não vai querer um futuro melhor, não vai ligar para isso, não vai conseguir pensar em alternativas para suas vidas. E aí tudo vai continuar exatamente como está. Quem tá no comando, fica no comando. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem é escravizado vai continuar escravizado e segue o baile. E eu falei, cara, isso hoje em dia, a gente tendo acesso à internet, a gente tendo acesso à informação, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. E só tem uma coisa que eu conheço que pode mudar isso. E que as pessoas não têm como controlar. Uma coisa que os pais não têm como controlar, que o governo não tem como controlar, a educação não tem como controlar. E isso que ninguém pode controlar e que acontece com todos nós, pelo menos uma vez na nossa vida, e que eu tenho certeza que já aconteceu com você e já aconteceu comigo, é a paixão. Quando a gente se apaixona por alguma coisa, meninas, nada consegue deter a gente. Quando a gente está apaixonado, eu não sei se vocês concordam comigo, digam aqui nos comentários se vocês concordam. Quando a gente é apaixonado por uma coisa, a gente tem a necessidade de ter mais daquilo, de nos conectar com aquilo, de nos aprofundar, né? E aí a gente foi acostumado desde pequeno a atribuir paixão só ao amor romântico, a uma outra pessoa. A gente acha que o sentido da nossa vida é se apaixonar por outra pessoa, né? As meninas sonham com o príncipe encantado, as meninas sonham em se apaixonar por uma pessoa. Só que eu percebi, pensando nisso, que a gente não precisa se apaixonar só por pessoas. Se apaixonar por pessoas é maravilhoso. Eu tenho meu titio, meu mozão,
e eu adoro. Só que a gente pode se apaixonar também por ideias. Vocês já pensaram nisso? A gente consegue se apaixonar por ideias. E se apaixonar por ideias é maravilhoso, sabe? Porque quando a gente se apaixona por ideias e a gente se dedica a essas ideias, é que a gente consegue ter resultados maravilhosos, resultados extraordinários. Eu me apaixonei pela fotografia, depois eu me apaixonei por ensinar vocês, as minhas clientes. E hoje eu sou apaixonada pelo meu propósito, que é de ajudar a milhares de mamães a transformarem a vida dos seus filhos, a fazerem, essas crianças fazerem aquilo que elas amam, né? Ó, a mãe da Dora tá falando aqui que se apaixona por ideias. Então, se a gente ensinar para os nossos filhos que eles podem se apaixonar por ideias e eles vão ser pessoas muito mais felizes com isso, e eles vão ser bem recompensados e bem remunerados financeiramente e vão fazer aquilo que eles amam, isso é maravilhoso, é o melhor dos mundos. E aí eu pensei imediatamente naquele menininho tocando guitarra e eu lembrei da paixão e do quanto é gostoso a gente se sentir assim. E do quanto isso falta na nossa vida, e de quanto a gente, mãe, é responsável por ensinar isso para os nossos filhos, por estimular os nossos filhos e por mudar o mindset deles, para que eles não criem esse trauma em relação ao aprendizado, né? E para que essa paixão se torne possível. Porque eu dei sorte, mas eu podia não gostar até hoje de aprender nada. E aí a minha vida seria muito mais difícil. Eu lembro uma vez, quando eu era bem pequena, e eu era muito curiosa, e eu lembro da minha mãe me deixando experimentar um tantão de coisas. Vocês não têm noção do que essa mãe fez. Eu fiz balé, eu pintei porcelana, eu fazia desenho, natação. E assim, curtos espaços de tempo. Eu ficava 1, 2 meses no negócio, testava, não gostava. Fazia outro negócio, não gostava. Foi pintura, foi escultura, foi basquete, handball. Eu tô lendo aqui porque é muita coisa, tá, gente? Handball, basquete, sapateado, balé, jazz, natação, pintura e porcelana, escultura, teatro. Gente, ufa, né? É muita coisa. Mas hoje eu agradeço porque eu fui exposta a muitos estímulos e a diferentes tipos de estímulos. E esses estímulos me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu consegui escolher daqueles tantos estímulos aquelas coisas que eu realmente amava, o que eu podia aproveitar, né? Que ia me ajudar na minha vida. Aos 12 anos de idade, por exemplo, eu me apaixonei perdidamente pelo teatro. Eu fiz teatro até ficar adolescente, eu amava teatro. Depois, aos 18, eu me apaixonei pela ideia de ser aeromoça. E eu fui atrás, e eu fui morar em outro estado, e eu passei pra Varig, e foi uma loucura, trabalhei, voei. E depois disso, aos 30 anos, eu me apaixonei pela fotografia de novo. Então, a paixão, ela é capaz de mudar a vida das pessoas. E aí você deve estar pensando assim, Dri, tá bom, tagarelice danada, e o que eu tenho a ver com isso? O que meu filho tem a ver com isso? Bom, isso foi apenas um exemplo que eu encontrei para mostrar para vocês o quanto que tá apaixonado por uma coisa é capaz de te mover, é capaz de te levar para frente, é capaz de fazer você atingir um próximo nível, um nível transformador. Toda vez que eu me apaixonei completamente por um tema na minha vida, eu fui bem sucedida. Eu corri atrás e eu decidi que eu ia fazer isso pelos meus filhos. E aí eu vou te ensinar também uma forma, um plano que eu bolei aqui na minha cabeça. Inclusive, eu comecei esse plano hoje. E é um plano que a gente vai fazer junto. Se você topar, se você que estiver aí me assistindo topar e quiser fazer comigo, é um plano que a gente vai fazer junto, né? Porque eu acredito sempre que juntas nós somos mais fortes. E se você acredita que a paixão tem esse poder, a gente vai mudar um pouquinho do nosso mundo e das pessoas que a gente conhece com essas dicas que eu vou dar agora. Então, esse plano é um plano com 7 passos muito simples. Eu dividi ele em 7 passos muito simples. E eu vou te falar agora o passo número 1. O passo número 1 é a consciência. Você precisa entender e você precisa acreditar que você pode se tornar uma pessoa mais plena e mais feliz.
E que para isso, e o seu filho também, e que para isso você precisa proporcionar bastante experiências para ele. Ele precisa ser exposto ao novo. Os nossos filhos pequenos, eles são que nem umas esponjas, sabe? Eles estão absorvendo tudo que eles estão vendo, tudo que está à volta deles, né? E eles precisam ser expostos a coisas novas e diferentes das coisas que eles estão habituados. Assim, a gente começa a criar novas conexões no cérebro dessas crianças, né? E graças a Deus, eu sei que a gente está preso, a gente está num período difícil, a gente está em quarentena, mas graças a Deus hoje, nos dias de hoje, a gente não precisa sair de casa para expor os nossos filhos a esse tipo de coisa. A gente pode mostrar o mundo para eles na palma da nossa mão. A gente pode mostrar para eles novas culturas, novos estilos musicais, novas formas de expressão. Tá tudo aí, completamente grátis na sua mão. Nesse celular aí, ó, que você está me assistindo. Então, o passo número 1 é a gente ter consciência disso. Vocês compreenderam que vocês têm o poder de mostrar uma vida completamente nova, novos universos para o seu filho todos os dias? Então, o passo número 1 é esse. É a gente ter consciência disso. Vamos lá. Vamos agora para o passo número 2. Já que a gente já entendeu o passo da consciência, vamos para o passo número 2. O passo número 2 é a criação da rotina. Quando a gente tenta botar uma nova rotina nessa nossa vida muito louca, cheia de coisas acontecendo, é sempre uma loucura, né? E no início é complicado, porque é novidade. E o nosso cérebro foi criado para fazer uma coisa que vocês talvez não saibam. O nosso cérebro foi programado para economizar energia. Desde os tempos das cavernas, era muito difícil achar alimento, então se a gente ficasse pensando muita coisa, querendo fazer muita novidade, criar novas conexões, isso tudo gastava muita energia. Então, toda vez que a gente tenta fazer uma coisa nova, o nosso cérebro manda uma mensagem inconsciente pra gente dizendo: para, vai gastar energia. Não, pelo amor de Deus. Vai gastar energia, não faz isso não, vai ser muito difícil, a gente vai morrer. Por quê? Porque hoje a gente já evoluiu. Vocês não vão precisar tanto assim dessa energia. Amadas, lembrem-se, tem leite condensado na despensa. Qualquer emergência de energia, vocês vão lá e comem o leite condensado. Então, a gente não precisa economizar mais tanta energia assim. Então, a gente pode, sim, desafiar a nossa cabeça, desafiar a nossa vontade, que o natural é não ter vontade de mudar, e tentar criar novas conexões e tentar criar rotinas melhores que vão ser mais bacanas para a nossa vida. Hoje eu fiz isso. Demorou menos de 30 minutos e foi muito legal. Eu vou falar pra vocês. Vamos seguindo os passos, que eu vou falar mais um pouquinho pra vocês. Ah, outra coisa que eu preciso falar sobre a rotina, tá, gente? Quando a gente decide criar uma rotina nova, a gente tem que se comprometer e a gente tem que insistir, porque no início a gente vai falar: ah, só hoje eu não vou fazer. Aí amanhã, não vou. É que nem quando você vai na festa da dieta e fala assim: eu vou comer só mais um brigadeirinho, só um. E quando você vê, você engordou 10 quilos, é mais ou menos isso. Então, você vai precisar no início, nos primeiros 21 dias, alguns estudos dizem que 21 dias você consegue criar uma rotina, né? Então, você vai se forçar um pouquinho. Não vai ser fácil, bota um alarme no celular, tá bom? Mas a gente precisa criar essa rotina para esse nosso plano dar certo. E aí, o que eu fiz? O que eu fiz aqui em casa hoje? Eu juntei os meus pequenos na cama. Você pode fazer do seu jeito aí, no lugar onde você achar melhor. Mas eu juntei os meus pequenos na minha cama, que é o lugar mais disputado da casa, né? Porque eles adoram ficar aqui. E eu tirei essa meia hora pra gente ter um momento em família. Pra gente ter um bate-papo. E nesse bate-papo, eu decidi que cada dia eu vou trazer uma coisa importante, diferente, interessante para conversar com essas crianças. Ah, Idri, me dá uma ideia. Dou ideias, espera aí. Pode ser um fato que aconteceu, pode ser uma pessoa, uma obra de arte, uma música clássica, já pensou? Pode ser uma citação, um grande pensador, um lugar bacana que você nunca foi, que tenha vontade de ir com eles, de viajar, uma nova cultura, um ícone da moda,
Pode ser falar sobre mulheres que mudaram o mundo, pessoas que mudaram o mundo, grandes cientistas. Então, o importante é você dar uma olhada primeiro nesse material para você fazer isso de uma forma agradável, de uma forma positiva e ser um momento de participação. Um momento da gente estar se divertindo com eles, conversando, trocando, né? E outra coisa, eles podem não gostar de algum tema que você trouxer e eles podem expressar as opiniões deles, não tem problema nenhum. E no início vai ser novidade para eles também, né? Mas o importante é você trazer uma coisa nova que vai ajudar o seu filho a criar conexões cerebrais e ajudar você também com a sua criatividade e tudo mais, todos os dias. Eu vou sugerir vocês fazerem isso por 20 dias para começar, 21. Porque aí a gente vê se você já conseguiu encaixar isso na rotina e depois a gente conversa de novo. Porque primeiro, vocês sabem que criança adora novidade, né? E eles adoram bater papo, adoram conversar e adoram ter a atenção da mãe e do pai. Então, só da gente fazer isso, todos os dias, você vai estar melhorando sua conexão com seu filho, você vai estar criando novas conexões, você está fazendo ele ser uma criança mais culta, né? Mais inteligente, ele vai sair bem na escola. Então, esse é o passo número 2. A gente vai criar essa rotina. Meia horinha, bota no relógio, bota o despertador e vamos comigo. No final desse vídeo eu vou falar sobre o que eu falei hoje com as crianças, qual foi a história que eu trouxe. E eu vou dar essa dica pra vocês, porque eles gostaram. O Nicolas deu nota 10 e a Isabela deu nota 8. E eu dei nota 10 também, porque foi muito legal. Agora, vamos pro passo número 3, que é um passo muito importante também. O passo número 3 é o passo da observação. Porque a gente não adianta nada a gente fazer uma coisa e não ter a menor noção se aquilo tá dando certo, se aquilo tá funcionando, se tá sendo bom. Então, o passo número 3 é o seguinte: fazendo isso com alguma frequência, você vai começar a perceber um interesse natural do teu filho. Ele vai começar a tender a ter um interesse maior por alguns assuntos do que para outros. Entendeu? Para as meninas, por exemplo, pode ser dança, para os meninos não. Para os meninos, de repente, pode ser, sei lá, carros, entendeu? E aí você vai começar a perceber um interesse do seu filho maior por algum assunto. E aí eu sugiro que no início esses temas sejam os mais variados possível. Você vai abrindo, trazendo cada vez mais coisas novas. E aí depois você começa a anotar. Vai ser que nem um jogo. Você vai falar sobre um assunto, cada dia um tema diferente. E aí no final você pede para a criança te dar uma nota. Você conta a história e diz: e aí, de 0 a 10, o que você achou dessa história? Ah, e aí, você gostou de conhecer essa pessoa? De 0 a 10, quanto é que você dá? E aí você vai anotar isso num caderno, que nem eu fiz hoje. Eu contei uma história pra eles de uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa que existiu mesmo. E eu perguntei o que eles acharam e anotei. E é claro, eles vão gostar mais de umas coisas do que de outras, mas o importante é você testar. Testar pra descobrir quais são as paixões da sua criança, dessa criança que você tem em casa, porque ele com certeza já nasceu ou já foi estimulado desde muito cedo a gostar mais de algumas coisas, a ter algumas paixões. E aí, fazendo esse exercício, você vai começar a descobrir quais as paixões do seu filho. Muita mãe fala: Dri, mas eu não sei qual é o nicho do meu filho, eu não sei do que meu filho gosta, eu não sei do que meu filho gosta de falar. Não quero mais ouvir essa reclamação. A partir de agora, você vai ser uma mãe detetive. Você vai descobrir quais as paixões do seu filho. O que faz o olhinho dessa criança brilhar? O que ele ama ver? O que ele ama escutar? O que ele ama saber sobre? E aí você vai por esse caminho. Entendeu? Olha, a paixão do Dom, a mãe dele tá falando que é o balé. Coisa mais linda, gente, esse menino dançando balé. Eu não aguento, não. Meu coração fica assim, ó. A gente teve a consciência de que isso é um processo. A gente incluiu esse processo na nossa rotina. E a gente começou a fazer a observação. Você vai separar os temas que o seu filho ou a sua filha gostam mais. E a gente vai para o passo número 5, que é a paixão e a imersão.
Meninas, eu tô olhando aqui pro lado de vez em quando, porque eu anotei, é muita coisa. Eu preciso passar todas as informações pra você. Então, vocês não reparem não que a tia Adri tá ficando velha, meio vesga. Aí eu tô olhando aqui, mas eu vou dar conta, viu? De falar tudo pra vocês. Então, o passo número 5 é a paixão, é a imersão. É muito natural, quando a gente gosta e quando a gente se apaixona por algum assunto, que a gente quer saber mais sobre aquele assunto. A gente quer passar mais tempo fazendo aquilo. A gente quer que aquela atividade se torne rotina, né? E eu acho que quando as crianças se apaixonam por algum assunto, por algum tema, é aí que a gente consegue criar os pequenos fenômenos. Essas crianças, elas ficam tão apaixonadas pelo que elas fazem, que elas começam a se tornar um fenômeno primeiro na sua casa, e aí todo mundo começa a perceber. Daqui a pouco a gente começa a ver ela se destacando na escola. Daqui a pouco a gente começa a ver ela se destacando no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Daqui a pouco ela começa a se destacar no Brasil. E, gente, a gente não sabe o tamanho da proporção que isso pode tomar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vocês já devem ter visto em algum programa de televisão um menininho pequenininho que imita o Michael Jackson super bem. Que dança perfeito, faz os passos, splash, slide, pá. Vocês não já viram isso? Eu já vi. E aí eu fico pensando, cara, quantas horas esse menino levou pra aprender esses passos do Michael Jackson e pra dançar tão perfeitamente assim? Muitas horas, muitas. E você acha que alguém tem capacidade de obrigar uma criança a fazer uma coisa dessa? Vocês acham? Não tem como obrigar uma criança a se dedicar tanto assim a uma coisa. Isso tem que ser de dentro, isso tem que ser com paixão. E como é que os pais podem influenciar? Por exemplo, esse menininho que dança o Michael Jackson, muito provavelmente o pai dele era apaixonado por Michael Jackson, botava o Michael Jackson, dançava com ele o Michael Jackson, ensinava os passos pra ele. Então ele meio que herdou essa paixão do pai, entendeu? Uma mãe, por exemplo, deixa eu ver, uma mãe uma família que é música. Tem música na família, eles tocam um instrumento, cantam, tem banda e tudo mais. É muito provável que se essa criança se apaixonar pela música, bem novinha ela já vai começar a cantar, já vai começar a tocar um instrumento. Por quê? Porque pra ela isso vai ser natural, é a paixão dela, ela vai gostar. Então provavelmente essa criança tem a chance de se tornar muito bom nisso, né? Então é importante que você se apaixone junto com seu filho pelos temas que ele gosta, sabe? Que você mostre pra ele que aquilo é bacana e que aquilo vai ser um prazer. A mãe falou aqui agora, eu perco a paciência. A gente perde mesmo às vezes a paciência, porque às vezes a paixão da criança não é a nossa, né? Mas eu acho importante você tentar se apaixonar por aquilo. A paixão não é só aquilo que vem naturalmente, a paixão pode ser trabalhada, entendeu? A paixão pode ser cultivada, vocês aprendendo mais sobre um assunto, você sabendo mais sobre aquilo, provavelmente você vai se apaixonar também, né? E provavelmente se vocês dois estiverem apaixonados por isso, a consequência disso na vida do seu filho vai ser com que ele seja um sucesso. E isso é maravilhoso. Ser um sucesso fazendo aquilo que a gente ama, cara, é um sonho. Ser bem pago, ser bem remunerado, ser reconhecido fazendo aquilo que a gente gosta. Mas é necessário implantar esse chipzinho da paixão na criança, sabe? Dar a oportunidade, deixar essa criança experimentar. E aí vem o passo 6. Qual é o passo 6? O passo 6 é a persistência. Qual é a importância da persistência? Porque ninguém vai virar um fenômeno do dia para a noite. Ninguém vai virar um fenômeno porque viu um videozinho uma semaninha. As pessoas vão virar fenômenos se elas começarem a fazer aquilo todo dia, por bastante tempo, por horas, sabe? Na primeira semana, o seu filho já vai saber bem mais do que os amiguinhos da sala de aula dele, eu te garanto. Na segunda semana, ele já vai saber mais do que talvez os amiguinhos todos da escola. Na terceira, ele vai começar a surpreender a família. Na quarta, ele vai começar a surpreender as pessoas do seu bairro.
E aí, isso vira uma crescente. E daqui a pouco ele tá sendo chamado para ir para um programa de TV, para dar uma entrevista, tá viralizando no YouTube, no Instagram, entendeu? Isso são níveis que eu não posso prever, mas que eu sei que acontecem porque eu vejo acontecendo, eu analiso, eu estudo, eu procuro isso em outras crianças. Crianças que são realmente apaixonadas pelo que fazem. Tem surfista, tem dançarino, tem bailarina, tem cantor, tem de tudo. E é impressionante quando essas crianças se destacam. Ó, tem uma mensagem aqui. Ó, hoje eu percebi que ela se apaixonou pelo Harry Potter, porque é uma coisa que eu amo muito, mas eu passei pra ela sem perceber. É, Mary, é mais ou menos assim que a gente faz. A gente pega o que a gente ama, a gente fala daquilo tão empolgado pros nossos filhos, a gente mostra coisas tão bacanas pros nossos filhos, que eles acabam herdando um pouquinho dessa paixão que a gente tem. Entendeu? Então a gente também tem que cultivar as nossas paixões bacanas, melhores, querer aprender sobre coisas mais interessantes, porque quanto mais interessante for a coisa pela qual o seu filho se apaixonar, mais chance ele vai ter de brilhar, ser feliz e ter sucesso. Entendeu? A Manuzinha olha no espelho e fala que nasceu pra ser famosa. É mole, essa daí já é apaixonada pela fama. E aí, meninas, nós temos o passo 7. E qual é o passo 7 desse processo que a gente vai começar juntas? Eu conto com vocês. O passo 7 é ter ideias. Ideias de como começar. Ideias para começar. E aí eu já facilitei a vida de vocês. E eu vou dar aqui uma lista de ideias sobre coisas que eu vou usar com os meus filhos para poder apresentar a eles o máximo de opções possíveis, o máximo de temas possíveis e deixar eles se apaixonarem por eles. E eu quero que vocês usem também não só esses que eu vou passar, mas que vocês tragam outros e que vocês deem dicas e que vocês compartilhem isso comigo também, porque a gente pode se ajudar nesse processo, né? Então, um dos temas que eu pensei, por exemplo, foram viagens a lugares fantásticos. Olha que bacana. Pensa num lugar que você nunca foi, assim. Procura lá no Google, lugares fantásticos. Ah, sei lá, eu quero ir pra Capadócia, andar de balão. Aí você pesquisa sobre a Capadócia, você pesquisa sobre os balões, você mostra pra ele o vídeo dos balões, você mostra pra ele o que eles comem lá, que língua que fala, onde é que fica. Tudo isso. Então, esse é uma ideia. Outro. Então, a Maria Lulu Lima tá perguntando: muitas paixões ao mesmo tempo pode atrapalhar? Então, Maria, a ideia no início é você mostrar muita coisa. Porque essa criança precisa ser estimulada de vários aspectos. Ela precisa testar muita coisa. Vocês lembram que eu falei pra vocês que lá no início eu testei muito? Eu fiz pintura, teatro, escultura, balé, blá, blá, até eu achar uma coisa que realmente mexesse comigo, que foi o teatro. Então demora. Não vai ser da primeira nem da segunda vez. Você vai ter que falar sobre muitos assuntos e aí a criança naturalmente vai selecionar os que ela quer mais. Entendeu? E vai se apaixonar pelo que ela gosta mais. Mas a princípio é legal você mostrar muitos temas, tá bom? Respondendo a sua pergunta. Outro tema que eu botei aqui, que é bacana. Pessoas que mudaram o mundo. Cara, em vez de ligar a televisão na porcaria do Big Brother, entra no Google e pesquisa pessoas que mudaram o mundo. Você vai achar uma infinidade de gente que você nem sabia que existia, que fez um bem enorme para a humanidade e que tá lá pra gente saber a história deles, pra saber, pra servir de inspiração. E não é chato não, é muito bacana, entendeu? Mulheres que mudaram o mundo, para as mães de menina, elas precisam saber disso. Elas precisam crescer aprendendo que a mulher tem lugar sim, que a mulher é inteligente, que a mulher é empoderada, que a mulher tem que conquistar seu espaço. Grandes invenções, olha esse tema, grandes invenções. Não parece uma coisa muito legal para você mostrar pro teu filho? Uma invenção muito louca? Procura lá. Ou então, outra ideia de tema, como é feito X? Como é feito alguma coisa X? Você não tem curiosidade de descobrir como nada é feito? Como é que é feito a borracha? Como é que é feita a eletricidade? Como é que é feita... Vai olhar uma coisa que interesse para ele. Outro tema, grandes pintores. Outro, grandes escultores.
grandes construções, estilos musicais. Por que seu filho vai escutar só samba, pagode, funk e MPB? Sei lá o que ele escuta. Xuxa? Não. Procura uns músicos fera. Aqueles que foram gênios, que todo mundo fala, mas que você nunca parou pra escutar uma música. Escuta junto com seu filho, discute, vê se ele gosta, se não gosta. Se acha chato, tudo bem, mas pode ser que ache legal, que ache bacana, que queira saber mais sobre isso. Fenômenos da natureza. Raio, trovão, vulcão. As mães de menino os meninos vão pirar. Como é que funciona a erupção de um vulcão, por exemplo? Entendeu? Ó, canal Mundo da Bebela. Apresentei a Frida Kahlo pra Bebela. E agora ela acha que é uma princesa. Ah, que linda, é a princesa preferida dela. Maravilhoso. Outro tema para você mostrar pro seu filho que as crianças amam. Animais exóticos. Lembrei do Davizinho, Davi Paraguaçu, porque ele adora animais. Criativa. Davizinho vai gostar de animais exóticos. Outra coisa que a gente pode conversar com as crianças, que é muito importante, e hoje em dia pouca gente tem, na nossa época nem se falava disso. Inteligência emocional. Olha que bacana, saber lidar com os sentimentos. Às vezes vai ser bom até pra você. Pra mim, ia ser excelente se alguém tivesse conversado comigo sobre isso, porque tenho pouca, preciso aprender muito ainda. Outro tema para as crianças maiores, ou até para os pequenos mesmo, inclusão social, solidariedade, cidadania. Gente, quem você acha que vai ensinar cidadania pro teu filho se não for você? Quem vai falar sobre isso, sobre o que é certo, sobre o que é justo, sobre o que é bacana, sobre o que é honesto? Como é que a gente vai criar pessoas melhores se a gente não conversa com os nossos filhos sobre essas coisas? A gente reclama do político, mas a gente não ensina pro nosso filho a fazer o certo. Não é verdade? Meios de comunicação, inclusão digital, tecnologia, biologia, a flora, a fauna, arquitetura, decoração, trabalhos manuais. Vocês estão vendo, meninas, a infinidade de coisas que tem desse mundo gigante pra gente mostrar pra essas crianças nessa quarentena? A gente tá preso dentro de casa, mas a gente pode sair através do nosso telefone. E a gente pode sair e levar os nossos filhos para uma viagem todos os dias, onde eles vão voltar diferentes, eles vão voltar melhores. Então, não tem limite de tópico, não tem limite de assunto. Seu filho pode se conhecer e se interessar por muita coisa, só depende de você. E com isso sendo mostrado e conversado, esse poder está na sua mão. Você pode transformar não só a vida do seu filho, mas você pode transformar também a vida das outras crianças com quem o seu filho convive. Você pode transformar a vida dos seus seguidores, entendeu? Você pode, cara, fazer isso de uma maneira divertida, prazerosa. E o sistema todo foi feito para você não saber disso. Não se engana. O sistema foi criado para você não saber disso e para você achar que as pessoas têm que permanecer exatamente onde elas estão hoje. Ganhando o que elas ganham, fazendo o que elas já sabem fazer e aceitando isso, e que não é verdade. Não é verdade, porque quem pode mudar o seu mundo é você. Quem pode mudar o mundo do seu filho é você. Mas cuidado. Vou ter que dar um alerta aqui para vocês, porque isso pode ter um efeito colateral gravíssimo. O seu filho pode se apaixonar por um tema ou por vários temas. E ele pode se tornar uma pessoa culta. Ele pode passar a se destacar nos estudos. Ele pode passar a se destacar nas redes sociais e na vida dele. Ele pode um dia até ser chamado de gênio, de fenômeno. Pode ajudar a mudar o mundo. Ai, gente, olha aqui. Eu fico toda arrepiada. Ele pode ajudar a mudar o mundo fazendo aquilo que ele ama, que ele acredita e ainda ser muito bem pago por isso. E outra, cuidado, porque podem começar a surgir convites, bolsas de estudo, oportunidades. Pode acontecer muita coisa na vida dessa criança e tá na nossa mão, na nossa mão. Então, pensando assim, eu acho
que vale a pena arriscar. O que você acha? Meia horinha por dia? Não dá? Dá. A gente vai dar um jeito de botar isso na rotina. E a gente vai dar um jeito de mudar a vida dessas crianças, mudar o futuro dessas crianças e impactar o máximo de pessoas possível. Caiu a conexão, meninas? Então, voltando. Vocês acham que dá? Eu acho que dá. Vamos mudar a vida dessas crianças. Vamos fazer elas se tornarem adultos felizes, fazendo aquilo que elas amam, que elas gostam, que elas acreditam e mudando o mundo para melhor. Meia horinha por dia, a gente consegue. A gente é super mãe. A gente é exército das mamães guerreiras. É ou não é? Me conta aí. Fala aqui nos comentários, vai. Então, eu falei que ia dizer pra vocês o que eu falei com os meus filhos hoje, né? Eu contei pra eles a história do Stephen Hawking. Eu vou mandar o link pra vocês lá no grupo do Telegram, que é uma história muito bacana. Eu não conhecia assim a fundo, né? E é uma história muito legal. E se vocês quiserem colar e começar com essa história, deem uma lida antes pra vocês entenderem. Algumas coisas vocês vão ter que adaptar dependendo da idade da criança. Mas é uma história muito bacana, fala muito de superação, fala muito de perseverança, né? De vencer os desafios e de fazer o que é necessário. E eu fiquei muito inspirada, fiquei muito feliz de começar com essa história. E eu quero que vocês me contem, viu? Manda mensagem pra tia Adri, fala que tema vocês viram, fala como é que vocês estão fazendo. Vamos se fortalecer, vamos se ajudar. A gente tá aqui pra isso, junto a gente não é mais forte? Uhul! Já tem mamãe aqui, ó. A mamãe da Duda tá falando, vamos! Vamos, mana, vamos firme. Vamos mudar a vida dessas crianças e fazer elas se apaixonarem, elas se tornarem crianças mais cultas, mais inteligentes, que vão se destacar. Vai ser maravilhoso. Me contem, tem alguma perguntinha pra tia Adri? Vocês entenderam os 7 passinhos? Vocês querem que eu repita? Vou repetir bem rapidinho para as mamães que chegaram atrasadas. Então, o passo 1 é tomar consciência de que você pode fazer isso. O passo 2 é colocar isso na sua rotina. O passo 3 é observar por quais temas os seus filhos se apaixonaram mais. No 4, se aprofundar nisso. Nos temas que eles mais gostaram, vocês vão mais a fundo. No 5 já deve ser a fase da paixão, que eles já estão apaixonados por um tema, e aí você intensifica isso. O 6, persiste. E o 7, faz a listinha de temas. Eu vou pegar essa lista de temas que eu dei pra vocês e vou mandar lá no grupo do Telegram, pra vocês já darem uma facilitada. Se tiverem temas a adicionar a essa lista, manda pra mim, por favor, eu vou atualizar, boto lá pra vocês, né? Blogueirinha Maria. Então, blogueirinha, sim, a gente precisa de mais tempo com as nossas crianças. Eu percebi isso também, sabe? A gente trabalha muito, a gente faz tudo pra dar o melhor pra eles, só que a gente não vai conseguir dar o melhor pra eles, porque o melhor pra eles somos nós. O melhor pra eles somos nós que podemos dar, entendeu? Ó, tem uma pergunta aqui em relação a engajamento. Sobre a participação no grupo de engajamento. Isso ajuda ou prejudica? Bom, amada, Belle, o que acontece? Tudo que é feito que tenta dar uma burlada no Instagram, né, que não é natural, geralmente não é muito eficaz. Porque você vai ter muitos comentários na sua foto, um monte de gente falando da sua foto, só que aqueles comentários, eles não foram cultivados por você, eles não são muito reais, né? Então, quando você precisar que aquela audiência interaja por conta própria, por exemplo, você vai divulgar uma marca, você tem lá 100 comentários por foto, mas são todos do mutirão. Aquelas pessoas não vão ligar para essa marca, aquelas pessoas não vão comprar, porque você não está realmente influenciando elas, você está com um número, e número não quer dizer nada. Você pode ter uma influência bacana, por exemplo, você mora num prédio, e aí você tem várias amigas no seu prédio, né? E aí você aparece com uma bolsa bonita, elas falam, ai, que bolsa maravilhosa, onde é que você comprou? E aí você fala para aquelas mães, e aí 3, 4 vão lá na loja. Você não tem vários seguidores, mas você já é influente, porque você influencia outras pessoas. Então, assim, eu não sou contra os mutirões, não, eu acho que pode ajudar no início, né, até você encontrar o seu caminho, você construir um conteúdo consistente.
mas saiba que isso não é a solução. Não existe atalho. A solução é você realmente começar a produzir coisas que as pessoas se conectem e que as pessoas tenham vontade de ir lá e comentar. Começar a fazer perguntas para a sua audiência e elas realmente tenham vontade de ir lá e te responder essas perguntas. Essas pessoas estão prestando atenção em você. Essas pessoas estão prestando atenção no perfil do seu filho. E essas pessoas é que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. As pessoas que estão realmente interessadas. Então, não se preocupem tanto com o número. Se preocupem mais se aqueles seguidores realmente se interessam pelo conteúdo que você está divulgando. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Olha que maravilhosa. Quando você começou a seguir os conselhos, o seu Instagram começou a caminhar. Sucesso. Tamo junta. Segue aqui, vem com a gente, que a intenção é essa. A intenção é ajudar e fazer um negócio à vera. A gente quer fazer troços de verdade. Sabe por quê? Porque a gente não quer atalho. A gente quer que seja uma coisa consistente, uma coisa que funcione, que traga resultado para os nossos parceiros, para as pessoas que acreditam na gente, para as pessoas que estão realmente interessadas naquilo que a gente tem para oferecer. Tá bom? Não adianta pegar atalho. Atalho é muito furada. Se você é uma mamãe que tá começando, não deixa de assistir. Vem comigo nesse desafio. Eu tô adorando estar aqui com vocês. Fico muito ansiosa, fico suada, fico nervosa, gente. Vocês estão entendendo? Eu tô enlouquecendo meu marido. Mas é muito bom também. E eu sei que tá sendo bom pra mim e tá sendo bom pra vocês. Porque eu recebo os recadinhos, eu recebo o feedback, eu recebo os comentários. E eu tô com muita intenção de ajudar vocês e me ajudar também. Porque todo dia eu aprendo alguma coisa nova com vocês, com as crianças de vocês. Todo dia eu me inspiro em alguma história. Tá bom, amores? Muito obrigada, suas maravilhosas. É isso.